Bom dia, boa noite. Shavuot Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. Que seja agora já a bênção maior de toda a história, de todo o mundo, para todas as pessoas, que a bênção está com Mashiach, já agora, a redenção completa para o mundo inteiro. A gente vai falar agora sobre alguns aspectos ligados à bênção. Aqui está ligado com a bênção dos alimentos, que a gente tem nessa nossa paraxá agora. A gente está no projeto Likutei Sichot. A gente está no volume 24, Parashat Ekev. Essa é a Sirá número 1 dessa paraxá, nesse volume 24. Então, já chegando ao RAP, ao bottom line, os aprendizados para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. 1. A gente deve saber para quem estamos agradecendo. E já pressupõe que a gente tem que agradecer. E para quem a gente está agradecendo, quem é que realmente está nos proporcionando tudo de bom que a gente tem, e tem muita coisa. É, sem dúvida, a maior parte. 2. Devemos ter eficiência na comunicação específica ligado a cada coisa que a gente agradece, e vale para tudo também, mas é uma coisa interessante isso, de ter eficiência. Não é só a eficácia, que é conseguir ter o resultado, mas a eficiência, fazer do melhor modo, otimizado, produtivo, e em particular em relação à comunicação, como a gente vai ver. O terceiro é entender. Fazer, sem dúvida alguma, é o principal, é o mais importante. Como a gente está falando na segunda palestra que tem nessa semana do projeto Likutei Sichot, é fazer e não ficar esperando ou descansando. E, sem dúvida alguma, também entender. Além de fazer, entender. Então, entender por que estamos agradecendo e como devemos agradecer. O quarto, que é ligado a esse ensinamento, essa mitzvah em particular, que é agradecer depois de estar saciado. Quando a pessoa está saciada, ela deve agradecer e abençoar a Hashem. Aí que tem a palavra bênção, porque a mitzvah de agradecer para Deus por termos o que comer é chamada de bênção dos alimentos. Birkat Amazon é que está nessa nossa paraxá. Verhaltá, Vesavata, Uberartá. Você vai comer e vai se saciar. Vesavata, Uberartá. Você vai abençoar, que é agradecer. Mas como é que a gente abençoa Hashem? Isso é uma outra questão que a gente não vai tratar tanto aqui hoje. Mas esse agradecimento é através da bênção que a gente faz. E 5 é fundamental. Esse por si só já é o mais importante para a gente saber que tudo é de Hashem nesse mundo. Tudo, tudo, tudo. Então, se a gente tem algum tipo de proveito, de benefício, a gente, mais ainda quando a gente está saciado de alguma coisa boa, devemos ter isso em mente, que é de Hashem. Então a gente deve expressar isso através do agradecimento, que a gente reconhece a bênção. O agradecimento é um reconhecimento, a mesma palavra em hebraico, lehodot, agradecer e reconhecer, que é de Hashem. A gente teve um proveito, então a gente deve agradecer. O Rebbe traz aqui realmente bastante erudito, já antecipando. Eu vou tentar dar de uma forma como o Rebbe fala, de uma forma clara, embora traga assuntos de detalhes específicos, como a gente falou, que não é à toa. E daí a gente tem esse aprendizado de como é que deve ser a bênção, e aquilo que a gente falou, de que a gente tem que entender, que a gente tem que saber que tudo vem de Hashem, e agradecer, e assim por diante. Então, o Rambam, no Mishneh Torah, no livro de leis, ele fala que é mitzvah taseh, que é uma mitzvah positiva da Torá, minatorá, como a gente falou, tem essa paraxá Ekev, levarer, agradecer, abençoar, ahar achilat mazon, depois de comer uma refeição. Porque, Shenemar Dvarim Het, no livro de Dvarim, Parashat Ekev dessa semana, capítulo 8, versículo 10, Ve'altá, como eu falei, Vesavata, Verartá, et Hashem Loquer. Assim está a Torá. E o Rambam, aqui, né, já antecipando o que eu ia falar depois, tem alguns detalhes
A gente vai ver diferentes de cada uma das fontes que a gente vai trazer. No Rambam, ele menciona aqui Elokecha. Esse é um ponto que a gente vai ver depois. No Shulchan Aruch, que é o livro de codificação do Alter Rebbe, do Admor HaZaken, meu Rebbe de Lubavitch, no volume ligado às brachot, às bênçãos, na primeira alahá, ele fala Mitzvat Aseh, mesma linguagem do Rambam. Mitzvat Aseh min Torá é uma mitzvah positiva que vem da Torá. Levarer, aí ele considera, ele fala Et Hashem, que não tem no Rambam. Levarer Et Hashem, abençoar Hashem. Diferentemente do Rambam, que não fala isso. Ahar Elat Amazon, orar uma família coisa, depois de comer uma refeição. Shnemar, Ve'ata Vesavata, ele bota 3 pontinhos. Né, que nem o Rambam colocou. E não bota Hashem Eloker, bota só Et Hashem e não bota depois Et Hashem Elokecha, deixa 3 pontinhos. Então aí tem 2 diferenças do Alter Rebbe em relação ao Rambam, e a gente vai ver que o Alter Rebbe, ele tem uma outra um outro lugar onde ele compila ou ele fala alguns costumes, algumas mitzvot, e entre as mitzvot que ele fala é Seder Birkat Anenim, que é a ordem de agradecer quando a gente tem proveitos. Nenin é proveitos. No Perekaref, no volume 1, o Admor HaZaken, o mesmo autor, a gente falou do Rambam, no seu livro Mishneh Torah, o Alter Rebbe no seu livro Shulchan Aruch, Código de Leis, e o Alter Rebbe no seu livro, no Sidur, que ele traz sobre as bênçãos quando a gente tem algum proveito aqui nesse mundo. Na mesma linha, mesmo começo, tanto no Shulchan Aruch quanto no Mishneh Torah, Mitzvat Aseh é uma mitzvah positiva, Min Torah, da Torá, que está nessa paraxá agora, Ekev, Levarer, até aí está tudo exatamente igual. Ele não fala Et Hashem. Ahar, Lat Amazon, a mesma coisa, depois da refeição, comer uma refeição, Shnemar é igual, Ve'altar Ve'savat é igual, 3 pontinhos é igual. Que é diferente do Rambam, que o Rambam lá fala Et Hashem Elokecha, aqui nesse ponto. Uma coisa interessante que o Rebbe traz, porque o Rambam não fala que, como o Alter Rebbe fala, que essa mitzvah é para agradecer a Hashem, quando ele está explicando o que é que tem que fazer nessa mitzvah de agradecer a Hashem, ligado ao que está escrito na Parashá em Ekev, que fala de uma forma geral, mas como a gente sempre fala, a Torá escrita, quando, se não for a oral, não tem como entender exatamente como agradecer a Hashem. A Rambam especifica, assim como o Alter Rebbe, nos 2 livros, como é que é feito, como é que é expresso esse agradecimento a Hashem, que está Ve'achata, Ve'savata, o Ve'artá, na Parashá. Então o Rambam fala Alachot Berachot, que é uma introdução, Akdamá. No começo ele gosta de contar, quantificar, detalhar, especificar o que é cada livro, cada capítulo. Ele fala, em relação ao capítulo das Brachot, é Mitzvat Aseh, Ahat, tem uma Mitzvat Aseh, Vehi, e ela é Levarer et Hashem, Hagadol Vekadosh, Ahar Hat Biur, Ahar Achilá. É depois de comer, a gente tem que agradecer a Hashem. Então ele fala Hashem aqui. Então por isso que o Rebbe fala a explicação, porque o Rambam, quando vai explicar as leis ligadas a agradecimento depois de uma refeição, não lembra como o Alter Rebbe lembra, que é agradecer, levarer, abençoar a Hashem. Porque ele já falou isso antes, então por que tem que repetir? Então isso aqui é que a gente falou com uma comunicação específica. Se já falou antes, no resumo geral, não precisa botar isso num detalhe específico. O Alter Rebbe, que está escrevendo no Código de Leis, ele não faz essa introdução que ele explica que a bênção, que a gente vai falar em seguida, que é uma mitzvah só positiva, que está ligada a agradecer a Hashem. Então por isso que ele coloca depois. Algumas perguntas. Na própria bênção, que é da onde que está nessa paraxá,
que tem um mandamento, já tem falando para quem está agradecendo, que é, como a gente falou aqui, Devarim, Ve'alta, Ve'savata, Ve'arta, Et Hashem Elokecha. Então, na bênção, não precisa o Rambam colocar na introdução, porque já quando fizer referência a mitzvah na Parashá, vai ter Et Hashem Elokecha. O Alter Rebbe também depois, que, diferentemente do Rambam, que não teve a introdução, que falou que agradece para Hashem, coloca aqui nesse momento Levarer Et Hashem. A pergunta é por que tem necessidade, tanto do Rambam quanto do Rebbe, de botar para quem estamos agradecendo, que a gente falou que é uma das conclusões do que a gente está aprendendo agora, que quando agradecer tem que saber para quem está agradecendo, se já tem na própria bênção. E a pergunta seguinte é, se precisa explicar de novo, né, como aconteceu no Rambam, na introdução, como aconteceu no Alter Rebbe, quando explica a mitzvah, porque quando está no Sidur, o Alter Rebbe não explica por quê. Não explica para quem que é quem está agradecendo. Então, aí tem uma pergunta dupla. Por que tem que explicar para quem está agradecendo? Isso já tem na Parashá, né, na bênção. E se a resposta é que tem que, mesmo assim, mencionar para quem está agradecendo, por que depois, no Sidur, o Alter Rebbe não lembra isso de novo? Então, alguns pontos. Explicar qual é a diferença do Rambam para o Alter Rebbe e do Alter Rebbe em relação ao seu livro Shulchan Aruch e ao livro do Sidur, onde ele explica algumas leis, entre as quais agradecimento depois de comer. O Rambam, é importante que isso aqui vale para muitas coisas, ele escreve no Mishneh Torah uma coleção de leis que pega cola a Torá kulá, que é maravilhoso, é fantástico. Toda a Torá oral, inteira. Inclusive aquilo que não está em vigor nesse momento, como as leis de Garazamashia, por isso que a gente sempre quis, o Rebbe trouxe o estudo do Rambam em particular, porque é o único livro que fala todas as leis, mesmo aquelas que não estão em vigor e são práticas hoje em dia, práticas entre aspas, porque vai ser já agora que é a chegada do Mashiach. E os Korbanot do Beit HaMikdash, etc. E por aí vai, muita coisa que o Rambam traz, que os outros livros não trazem, porque não é prático para hoje em dia, que a gente não está fazendo isso agora. Então são compilações mais restritas. No caso do Shulchan Aruch do Alter Rebbe, esse é o caso, também é uma coleção de leis, mas somente as leis que são dessa época que a gente está agora. Então, leis que fazem em Sukkot, que fazem em Pesach, que fazem no Shabat, as leis de negócios, assim por diante, são práticas para hoje em dia. E o Sidur, também do Alter Rebbe, aí não é uma coleção geral de todas as leis, são só algumas leis, que está ligado com o dia a dia que a gente tem na reza, no Sidur, para a gente lembrar, ou aprender, ou entender, que é para fazer naquele momento, pertinentes ao dia a dia, que são práticas. Então, por isso que não tem tanta, como a gente vai ver, a resposta, por que não tem tantas explicações, porque ainda é tão longo, como o Shulchan Aruch ou como o Rambam. Então, a gente entendeu aqui, são 3 momentos, 3 obras, 3 modos de se comunicar, que são específicos a cada particularidade de cada livro, como está explicado aqui, do que é o conceito do Rambam, do Alter Rebbe, nesses 2 livros dele. Então, o Sidur é objetivo, como se pronta entrega. É mais moderno, entre aspas, né? Que é o last minute. Agora está na hora de agradecer, o que eu faço? Então, não precisa para todos os detalhes, para quem está agradecendo, e etc. Se coloca como pontinhos, tem mais detalhes, mas o principal é saber que é uma mitzvah positiva da Torá, agradecer para Hashem. Agradecer, na verdade, né? E se sabe para quem já é para agradecer. O Shulchan Aruch já é mais preciso, é completo, ele é envolvente, ele pega tudo, então ele não pode ter exceções, como regra ele pega tudo. Então tem que especificar, que é uma bênção para Hashem, ele pode ser mais ele pode se prolongar mais, né? Mais eloquente, a palavra que eu queria falar, que é uma bênção para Hashem. E não só isso, ele fala Et Hashem, que não tem no Rambam, também não tem no Sidur, não só para Hashem, como Et Hashem, que é Et Hashem, a gente sabe que o Et, quando tem na Torá, como temer, verata,
que você vai temer et Hashem Elokecha. Sabe quando tem o et? Porque não fala você vai temer Deus. Porque temer a Deus. Né? O et aqui, que não tem nem tradução para esse et. É para incluir também outras coisas que não é só o principal, que é Hashem. No caso, você vai temer também, não só Hashem Elokecha, como também os Talmidei Chachamim, como os sábios, também estão incluídos nisso. E aqui no caso, o que você inclui na bênção que vai fazer para agradecer a Hashem? O Verachta et Hashem Elokecha, que o Alter Rebbe faz questão de trazer não só do Passuk, mas explicar que isso também é a bênção na prática que a gente tem que fazer no Shulchan Aruch, porque é mais detalhado, não é como no Sidur, que é mais resumido e prático, porque já se implica, isso serve para outros costumes também, que a gente também está englobando agradecimento ao dono da casa, porque na prática é onde a gente está comendo, coisa muito interessante. E tem os costumes faradim que tem um parágrafo longo de agradecimento no meio de agradecimento no Birkat Hamazon, agradecimento da refeição que a gente está comendo, por esse Hashem. A gente agradece também ao dono da casa que propiciou a gente estar comendo agora. Quando a gente vai na casa de alguém no Shabbat, assim por diante. Então é interessante, mais um detalhe aqui que faz sentido num livro completo como o Shulchan Aruch do Alter Rebbe. Além disso, o Alter Rebbe também traz uma coisa particular, específica do Código de Leis do Alter Rebbe, que o torna uma obra única, especial, que ele traz, assim como não tem nem no Rambam, as fontes, de onde que o Rambam traz isso, ele decide, é assim que tem que fazer. O Alter Rebbe traz explicações e a origem, que é aquele ponto que eu falei, que é importante que a gente faz, a gente entender. O Alter Rebbe quer que a gente está nessa época agora, que a gente seja como um sábio ao fazer as coisas, que a gente não só faz, como a gente entende. Então, por isso ele traz explicações. É diferentemente do que o Rambam faz e do que o Alter Rebbe faz no seu Sidur, que é mais um resumo prático, um resumo executivo, para poder fazer e pronto. Por isso que o Alter Rebbe bota etc., porque além de saber o que tem que fazer, tem que saber também a origem e a continuação, porque depois também fala, e a gente faz isso no Birkat Hamazon, a gente não só agradece a Hashem, a gente também agradece a terra de Israel, que é o segundo parágrafo da bênção de agradecimento depois de uma refeição, como a gente faz no Shabbat, por exemplo. Também tem agradecimento por ter o Beit HaMikdash e Yerushalayim. Então isso tudo o Alter Rebbe coloca no etc. E não coloca no Sidur, porque Sidur é uma coisa prática, resumida. E o Rambam não faz questão de colocar sobre isso, porque ele não está envolvido nessa questão de você também entender por que está fazendo. E nos detalhes específicos de cada mitzvah, do que você tem que fazer. O Rambam, como eu falei antes na introdução, que é na explicação geral que o Rebbe traz, o Rambam quer pegar a Torá inteira, inclusive aquilo que não está em vigor ainda nos dias de hoje. O Alter Rebbe não pega isso, pega só o que está em vigor, uma compensação mais em profundidade, na vertical, pegando todos os detalhes que são inerentes, para a gente poder internalizar e fazer entendendo como essas coisas. Então, quase chegando ao fim, a gente vai entender uma coisa interessante. Porque tem a palavra Elokecha, no caso do Rambam, ele traz isso. Elokecha, porque Elokecha não só é agradecer a Hashem, como Hashem que é bom, que é o que tudo pertence a ele nesse mundo, como Hashem também é Dayanecha, que é o teu juiz. Então assim, aí você aprende também, que assim como a gente agradece a Hashem, que faz tudo no mundo, a gente também agradece a Hashem como um juiz, que é severo, que às vezes não dá tudo, às vezes faz faltar, porque tudo vem para o bem. Então isso é muito interessante, que a gente agradece a Hashem para o bom, mas também para o ruim. Isso, inclusive, é uma explicação que tem aqui, justamente no Birkat Hamazon, porque em princípio, você imagina que você vai agradecer somente para aquilo que você tem de bom, como tem no Birkat Hamazon. Sem o que comer, você vai agradecer. E está saciado, é no máximo do tá bom que você vai agradecer. Mas aqui, a gente vê a forma mais profunda, que a gente agradece a Hashem por tudo, porque tudo vem de Hashem. Então, não só quando a gente tem o que comer, mesmo quando a gente não tem o que comer, a gente também está agradecendo. Não é mesmo a Birkat Hamazon, que a gente faz isso quando a gente tem o que comer e a gente está saciado.
Hashem fala aqui, a gente agradece para ele mesmo que a gente não está totalmente saciado, mesmo quando é um pouquinho, porque a gente quer agradecer para ele. Então, resumindo e completando, a gente está agora já no momento em que a gente pode agradecer por tudo, incluindo a chegada do Mashiach, que seja agora já, porque se a gente já está agradecendo a Hashem, dê o nosso motivo de agradecer, da gente poder já estar saciado com um mundo só de coisas boas, como Hashem prometeu. E já é um momento agora para a gente, e não sou eu que falo, são os sábios, são os patriarcas, é a história toda, tudo que a gente passou. E a gente chegou agora no momento que foi prometido pelo Rebbe anterior, e prometido e garantido pelo nosso Rebbe, que chegou o momento a gente estar agradecendo agora por tudo de bom, e a chegada do Mashiach já agora, com Beit HaMikdash HaShlishi, tudo de bom para todos nós, só coisas boas, e que tenhamos todos somente bênção e paz, e Mashiach now.